Olá, meu nome é Diego Cavalheiro e hoje estarei falando para você sobre as reformas estruturais pelas quais o Brasil tem passado e discutido bastante. São elas a reforma trabalhista, a reforma do teto de gastos, reforma da Previdência, reforma tributária e reforma política. Como essas reformas influem no mercado de capitais brasileiro e como nós temos que lidar com elas para saber exatamente qual será o nosso investimento. O que nós temos que saber para investir bem, dado esse cenário? É sobre isso que irei discorrer neste vídeo. A primeira das reformas que irei falar é a trabalhista. O que seria reforma trabalhista? É justamente aquela reorganização do Código de Leis voltada para a legislação trabalhista, ou seja, aquela que tem a ver com a regulação do mercado de trabalho brasileiro. A reforma trabalhista teve como intuito reorganizar as leis do mercado de trabalho. Como foi que isso se deu? E qual o caráter dessa reforma? Ela se deu com o intuito de flexibilizar contratações, demissões e até mesmo a carga horária do trabalhador. Como ele a distribui, em quantos empregos é possível distribuir a carga horária e assim por diante. Essa reforma foi importante ao olhar do mercado porque facilitou os trâmites trabalhistas dos empresários. Quando os empresários podem contratar melhor, mais facilmente, podem lidar melhor com sua mão de obra, isso faz com que eles tenham maior margem financeira e diminuição de custos. Consequentemente, conseguem diminuir preços, aumentar a eficiência e assim gerar também mais empregos. Então, a importância da reforma trabalhista reside justamente nesse fato, que os empresários passaram a ter maior facilidade em lidar com seus trabalhadores, seus futuros empregados, beneficiando a economia como um todo e gerando um cenário mais convidativo para investimentos. A segunda reforma importante que nós vamos discutir nesse vídeo é a reforma do teto de gastos, que também foi aprovada no governo Temer, com bastante polêmica, digamos assim. O que seria a reforma do teto? Esse nome assim tão corriqueiro que nós escutamos. Seria uma reforma que faz com que haja um limite nos gastos públicos do governo federal. Antes da reforma, o governo poderia se endividar demais, poderia incorrer em extravagâncias financeiras e prejudicar a economia. Embora a lei de responsabilidade fiscal já exista desde os anos 90, vários desmandos financeiros eram feitos pelos governos federais, gerando crises e dificuldades no setor produtivo brasileiro em progredir. A reforma do teto fez com que o governante não pudesse gastar mais do que foi gasto no ano anterior, reajustado pela inflação. Por que isso é bom ao olhar do mercado? Porque agora o governo tem a obrigação de ter patamares mínimos de organização. Isso faz com que o investidor se sinta mais seguro em colocar seu dinheiro no país e esteja mais tranquilo frente a possíveis crises. O investidor sabe que se o governo não gastar demais, não gastar de forma irresponsável, a economia tenderá a fluir bem. Se o governo gasta de forma desorganizada e desordeira, a economia como um todo paga por isso e acaba atrapalhando a produção e atrapalhando os investimentos. Então essa foi a importância da reforma do teto, que por sua vez precisa de outras etapas a serem cumpridas para que ela possa ser bem sucedida. A terceira reforma importante, que ainda hoje estamos discutindo, é a reforma da Previdência. Ela já passou na Câmara dos Deputados, falta passar no Senado. E qual a importância da reforma da Previdência, tão falada atualmente? A importância, em primeiro lugar, é fazer com que a reforma do teto possa ser cumprida. Como falei, a reforma do teto estabeleceu um limite de gastos para o governo federal com base no ano anterior, reajustado pela inflação. Como o governo vai cumprir isso se ele não puder frear os gastos excessivos da Previdência Social, que é o maior gasto que o governo federal tem, considerando o resultado primário, que desconsidera a dívida pública? A reforma da Previdência é feita com o intuito de reajustar as regras da Previdência Social, que pela nossa pirâmide etária, ou seja, a distribuição de pessoas com idades diferentes no nosso país, tem se deteriorado bastante.
mais pessoas idosas têm vivido no Brasil e menos pessoas jovens têm nascido. Isso faz com que as pessoas que já se aposentaram tenham dificuldade em ser financiadas por aqueles que ainda estão trabalhando. Com isso, o sistema fica instável e difícil de ser honrado. Para que ele possa permanecer sustentável para o governo federal, precisa ser reajustado. Quais os reajustes necessários? Aumento da idade mínima de aposentadoria, aumento do tempo de contribuição, aumento do fator que deve ser contribuído em termos financeiros e perda de privilégios para várias classes sociais vinculadas ao setor público. Tudo isso é necessário para que os gastos com a Previdência Social sejam diminuídos e o governo possa honrar a segunda reforma importante, que é a reforma do teto dos gastos. Se a reforma da Previdência não é aprovada, o mercado vai perder muita confiança no Brasil, porque saberá que a reforma do teto também não poderá ser cumprida e a reforma trabalhista terá pouco efeito, já que o principal não será cumprido, que é a organização do governo federal em termos de gastos. Então, a reforma da Previdência tem toda essa importância para dar suporte a outras reformas e também para que o governo possa se organizar e manter o seu aparato de previdência social. Qual a quarta reforma importante? A reforma tributária. Do que trata essa reforma tributária e o que seria ela? Ela irá tratar futuramente do nosso regime tributário, sobre os impostos, taxas e contribuições. Atualmente, o sistema tributário brasileiro foca muito na taxação sobre consumo e não sobre a renda. Em vários países desenvolvidos, na maioria deles, a taxação foca mais na renda. Qual é a diferença e qual é a importância de taxar na renda ou no consumo? Quando se taxa o consumo, ou seja, os impostos recaem mais no ato de você comprar algo, isso faz com que os mais pobres sejam os mais afetados, porque são eles que consomem mais. Os mais ricos, como têm grandes excedentes financeiros, poupam bastante e investem. Não consomem tanto, em proporção à renda, do que os pobres, quanto os pobres, na verdade. Então, o sistema tributário brasileiro, atualmente, ele prejudica os pobres e faz com que haja uma dificuldade em progressão de classe econômica. Além disso, o tributo deve incorrer sobre a produção. Quando você gera um valor, aí o tributo deve incidir. Quando o tributo incide sobre algo que não gera valor, isso gera uma complicação para a economia. Veja bem, se a sua renda é fruto do seu trabalho e é fruto de algo que você agregou à sociedade, em termos de valor, seria mais adequado que os impostos recaíssem sobre a sua renda, porque condiciona-se, a partir de um valor gerado para a sociedade, o governo irá pegar um percentual. Quando o imposto recai sobre o consumo, não há valor gerado no ato de comprar algo. Então você apenas fez a compra de um objeto ou de um bem e por si só já recairá o imposto. Isso faz com que a tributação seja infértil e não seja edificante para a economia brasileira. Então a reforma tributária irá fazer essa conversão. Ao invés de incidir predominantemente sobre o consumo, os impostos passarão a incidir mais sobre a renda e fases produtivas que realmente geram valor à sociedade e à economia brasileira. A partir daí, sim, poderá gerar um excedente para o governo, em termos de percentual, e será de fato consistente e edificante para a economia como um todo. Isso faz com que os investimentos venham com maior facilidade para o país, porque sabe-se que o sistema tributário estará reajustado frente às demandas do mercado. A quinta e última reforma importante é a reforma política. Estamos falando sobre a economia, mas toda a macroeconomia é bastante vinculada à política. Por que isso acontece? Ora, porque os políticos, os governantes, os chefes de Estado e os legisladores influem bastante sobre a sociedade como um todo. Eles podem facilmente criar leis que prejudicam o mercado, podem criar leis que prejudiquem a liberdade do povo e assim por diante. Assim como também podem criar leis que facilitem ou mesmo extinguir leis que estavam dificultando o
fluxo de mercado. Então, a reforma política é importante porque vai fazer com que o governo gaste menos com os políticos, funcionários públicos em geral também, e isso dará ao mercado um sinal de maior organização, maior estabilidade e trará uma maior confiança para que os investidores coloquem seu dinheiro no país. O número de partidos políticos é extremamente grande e nós temos o chamado fundo partidário, que financia campanhas de políticos com um elevado volume de capital. Com a reforma política, os gastos com esse tipo de finalidade irão ser severamente diminuídos e o número de partidos se enxugará mais, digamos assim, será mais diminuto, gerando menos complexidade na hora de votar, inclusive, gerando menos gastos por parte do governo com esse assunto e fazendo com que o governo, como um todo, o Estado brasileiro, se organize melhor frente aos seus gastos e às suas limitações financeiras. Com tudo isso, também será gerada uma maior clareza no ambiente político brasileiro, que atualmente é bastante conturbado, com ideologias pouco delimitadas e com interesses patrimonialistas bastante marcantes no debate político no Congresso Nacional e arredores. Então, essas 5 reformas, como explicado, são de suma importância para a gente tomar a decisão sobre onde investir, quando investir e de que maneira fazer isso. Cada uma tem a sua importância e todas são essenciais para que o Brasil possa tomar o rumo certo do progresso econômico e também da estabilidade. Isso tudo fará com que nós possamos alcançar no futuro próximo a independência financeira tão sonhada por todos nós. Se você quiser saber mais informações sobre cada um desses assuntos, acesse o link que está na descrição do vídeo e você terá acesso ao grupo do WhatsApp privilegiado com algumas informações e também sobre treinamentos mais detalhados sobre esses assuntos.